empresário, advogado, consultor empresarial, professor, mentor, palestrante e escritor. Durante a carreira profissional, ele treinou milhares de pessoas na área jurídica e de liderança. E toda essa experiência com pessoas se reflete em suas obras. A mais recente é o livro Líderes Notáveis, que se baseia na liderança de personagens bíblicos. Para conhecer mais detalhes dessa obra, eu recebo o Dr. Romeu José de Assis. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Kathleen. Um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez. A gente que agradece. Eu tive a oportunidade de participar do lançamento, já pude ler um pouco da sua obra e me chama muito a atenção pela sua visão, né, de aliar conhecimentos da Bíblia, personagens da Bíblia, sim, para um tema tão real e que tanta gente tem buscado, que é o aperfeiçoamento como liderança. Então, eu gostaria que o senhor nos contasse como é que surge essa ideia. A ideia do livro ela foi basicamente uma inspiração numa obra, ou em algumas obras, que existe no mercado, mas principalmente Napoleão Hill, que escreveu o livro sobre, na verdade, liderança, uma pesquisa que ele fez durante 20 anos. E aí, com base na ideia dele, eu comecei a pensar. Ele explorou o mercado olhando para líderes, aproximadamente 500 líderes, os mais exponenciais que tinha no mundo. E aí eu pensei, mas a Bíblia ainda não foi explorada como ele fez. E eu achei muito interessante, então agora eu pegar e pesquisar os personagens bíblicos, para saber como eles viviam, como eles comiam, como eles atuavam, como eles enfrentavam as dificuldades, como eles formavam equipes. E tem vários ilustres mestres da liderança, como Davi, Salomão e Jesus também. Algumas parábolas contadas por Jesus, como a dracma perdida, uma outra que ele disse, olhai as aves do céu. Ele tem um manancial gigante de instrução para a liderança, a casa do oleiro, a liderança do bom samaritano. Tudo isso são riquezas maravilhosas que nos remetem de lá para cá e vamos nos encontrar defasados em alguns momentos, porque aquilo já era feito. A empatia, Jesus já ensinou, a delegação de autoridade foi ensinada por Jetro, e assim vai. São inúmeras as situações que me inspiraram, então, a escrever o livro 26 Mentorias. Perfeito, esse é um ponto, né? Porque a sua experiência se reflete nisso. É um livro para ele ser consumido da maneira que a pessoa quiser. Pode começar por uma mentoria, por uma por semana, fazer da sua forma. E também, além de trazer toda essa característica de cada personagem, o senhor propõe ainda atividades para as pessoas, para ver se entenderam mesmo. Sim, ao final da mentoria, que não é tão grande cada uma delas, né? 5, 6 páginas, você recebe ali 3 atividades, ou seja, para aplicar aquilo que você acabou de aprender. Por quê? De fato, eu fiz um espelho com muitas indústrias e empresas, atividades de serviço e comércio, e qual foi a minha constatação? A maior parte das pessoas são treinadas e depois não aplicam. Então, a empresa só gasta dinheiro e a pessoa, claro, aumenta o conhecimento dela, mas a organização poderia receber, as pessoas poderiam receber, tudo poderia melhorar. E não acontece isso. Então eu digo, não, eu não vou escrever algo assim. Eu quero que a pessoa aprenda, porque o livro pode chegar muito longe, às vezes em lugares inacessíveis até para um bom centro de treinamento. Então ele pode pegar e ele fazer o propósito. Se quiser começar pela 26ª mentoria, não há problema nenhum. Ele lê aquilo ali e aplica, tem 15 dias para ele passar para a segunda. E se ele fizer, são 26, 52 semanas do ano, então ele pode fazer um ano esse curso e melhorar substancialmente a vida dele e a vida das pessoas e da sua organização. Doutora, a gente sabe que uma grande parcela aqui de Joinville já o conhece, doutor Romeu, que é advogado especialista em ações trabalhistas, né, na área trabalhista e previdenciária, empresário também muito bem sucedido, atua agora como mentor, também como treinador. Sim. E aí podem pensar, mas qual a influência religiosa, qual o peso sobre a religião dessa obra? É zero. É zero. É zero. Tem nada a ver com religião. O que acontece aqui?
eu vou pegar, não tenho como não pegar trechos das escrituras sagradas e dizer onde está essa fonte que me subsidiou a escrever os artigos, as mentorias. São mentorias testadas já, na prática, não são mentorias apenas teóricas, imaginadas, não, elas são praticadas. Formei algumas turmas no passado, recente, onde sempre trabalhei com uma mentoria por semana e 12 semanas. Então, é um pacote. Mas poderia ser 6 semanas, poderia ser 4 semanas, ou poderia ser o ano todo, né? Agora, depende como queira montar. Eu montei presencial, mas dá para fazer também online, um monte de propostas que podem surgir. Mas esse é o objetivo. A gente sabe que muitos empreendedores, muitos profissionais, às vezes até estão buscando uma mudança de carreira, um reposicionamento. Então, está aqui uma ferramenta prática que você pode ter acesso. E com o autor joinvilense, que tem toda uma credibilidade, toda uma história. O pessoal que está nos acompanhando, está interessado, onde pode encontrar sua obra, então? Livraria Curitiba, em princípio. Mas tem também na Livraria Rema, na 15 de novembro. Esses dois endereços eu passo aqui. E se não achar, também pode seguir o Dr. Romeu nas redes sociais, que daí o senhor também lá entra em tem contato. como me achar, porque pode fazer a encomenda diretamente, até se quiser dar de presente para alguém em outro estado. dedicatória, eu posso mandar pelo correio também, não há problema nenhum. E qual que é a sua rede social? DR Assis Instagram ou Facebook, DR Romeu Assis. Instagram, Facebook, TikTok, Quite, enfim. Querido. O Dr. Romeu, inclusive, já me presenteou com outro livro que ele lançou simultaneamente, outra obra muito importante, que a gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque é um assunto que também é muito importante, é muito interessante. São 50 perguntas e respostas sobre assédio moral e assédio sexual, que mais do que uma discussão, hoje é lei dentro das empresas. Sim, é lei. Desde março de 2023, é lei. As empresas que têm CIPA, elas são obrigadas a informar todo o pessoal, do mais simples ao cargo mais elevado, sobre esse assunto. Porque a mulher precisa melhorar a voz dela. E quando a mulher diz, por exemplo, não para uma tentativa de assédio, o assediador tem que entender que é não mesmo. Porque hoje tem implicações penais, trabalhistas, civis, de indenização e até de cadeia. Então, doutor Romeu, já agradeço e já deixo público aqui o meu convite para o senhor retornar, para que a gente possa explorar esse assunto que é tão importante e tão delicado em outro contexto, então. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço também, um grande abraço a todos que nos prestigiaram.